Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O Salmo 46 começa de forma marcante, proclamando a grandiosa verdade que molda todo o texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras carregam um impacto que atravessa os séculos. Aqui o salmista não apresenta Deus como alguém distante, inacessível ou indiferente às nossas lutas. Pelo contrário, ele é o abrigo seguro, a fortaleza inexpugnável, uma presença constante e ativa nos momentos mais difíceis. Essa declaração não é apenas teórica, ela emerge de uma experiência prática, algo vivido, sentido e profundamente real para quem canta estas palavras. O termo refúgio evoca a imagem de um abrigo contra tempestades, uma sombra refrescante em meio ao calor do deserto. Já fortaleza sugere proteção sólida, como muralhas que resistem aos ataques mais ferozes. É como se o salmista estivesse nos convidando a correr para esse Deus, confiantes de que seremos acolhidos e protegidos. Logo no verso 2, somos desafiados com uma declaração de coragem inabalável. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares. A escolha das palavras aqui é poderosa. O salmista retrata cenários caóticos, praticamente apocalípticos. A terra que se transtorna e os montes que se lançam ao coração do mar são metáforas vívidas de instabilidade total, de um mundo que parece desmoronar. Não há como não lembrar das tempestades da vida, as crises que nos fazem sentir como se tudo à nossa volta estivesse ruindo. Contudo, o salmista nos desafia a não temer, não porque as dificuldades sejam ilusórias, mas porque temos um Deus que é maior do que qualquer turbulência. Essa confiança vai além das circunstâncias. É uma fé fundamentada no caráter de Deus, que é imutável. No verso 3, o salmista prossegue, aprofundando o cenário de caos. Ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam. A descrição é quase cinematográfica. Dá para imaginar ondas gigantescas rugindo, montanhas tremendo como se fossem folhas ao vento. As águas simbolizam forças descontroladas, imprevisíveis, que ameaçam engolir tudo. Aqui, o texto nos desafia a enfrentar não apenas os medos externos, mas também os internos. O coração humano, muitas vezes, é como essas águas, cheio de ansiedade, medo, dúvidas e incertezas. Mas o salmista aponta para a possibilidade de paz em meio ao tumulto, porque Deus permanece inabalável. O tom muda radicalmente no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa transição é como sair de uma tempestade para um jardim tranquilo. O rio aqui contrasta fortemente com as águas tumultuosas descritas anteriormente. Enquanto aquelas representam caos, este simboliza vida, paz e provisão. A cidade de Deus é uma referência a Jerusalém, mas também aponta para o lugar onde Deus habita com seu povo. Essa imagem é carregada de simbolismo espiritual. No Antigo Oriente Médio, cidades frequentemente dependiam de rios para sustento e defesa. Porém, Jerusalém não tinha um rio físico. Sua fonte de vida e alegria era o próprio Deus. É uma lição clara para nós. O que nos sustenta e alegra não são recursos externos, mas a presença de Deus em nossas vidas. No verso 5, o salmista declara com confiança: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Esta é a razão da segurança da cidade. Deus está presente. Sua presença é uma garantia de estabilidade. Observe a precisão poética, desde o romper da manhã. O romper da manhã é o momento em que a escuridão cede lugar à luz, uma metáfora perfeita para a renovação diária da graça de Deus. Não importa o quão longa seja a noite, a ajuda do Senhor chega no momento exato. É como se o salmista quisesse nos lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus intervém no tempo certo. O verso 6 amplia a cena para uma perspectiva global. Os povos se agitam, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aqui vemos a autoridade soberana de Deus sobre todas as coisas.
Os povos e reinos representam as nações e poderes humanos, muitas vezes instáveis e conflituosos. Mas diante da voz de Deus, até os sistemas mais robustos e as estruturas mais sólidas derretem como cera. É uma visão de Deus como o Rei soberano, cujo poder transcende qualquer força terrena. O Salmo 46 segue, no verso 7, reafirmando uma verdade que ecoa como um refrão triunfante. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa repetição não é por acaso, é como se o salmista quisesse gravar essa certeza em nossos corações. O Senhor dos Exércitos evoca a imagem de um Deus guerreiro, poderoso, invencível, aquele que comanda as hostes celestiais e luta pelo seu povo. Já a expressão Deus de Jacó traz um toque de intimidade e história. Ele é o Deus de alianças, que escolheu Jacó apesar de suas falhas, guiando e sustentando-o. É um lembrete de que o mesmo Deus que esteve com os patriarcas está conosco hoje, disposto a ser nosso abrigo em meio às tempestades da vida. No verso 8, há um convite direto. Venham e contemplem as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aqui o salmista chama o povo para parar e observar. Não é um convite para contemplar as desolações de forma mórbida, mas para reconhecer o poder e a soberania de Deus. As desolações indicam que ele é capaz de desarmar os poderes opressores, desmantelar os reinos que se levantam contra a sua vontade. Há uma ideia de julgamento aqui, mas também de restauração, porque Deus sempre age com justiça e propósito. Esse convite nos desafia a enxergar os acontecimentos do mundo sob a ótica divina, percebendo que, mesmo nas maiores crises, Deus está agindo. O verso 9 traz uma visão de esperança e paz. Ele põe fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Essa imagem de desarmamento total é profundamente consoladora. Deus não apenas detém as guerras, ele destrói os instrumentos delas. O arco, a lança e os carros de guerra simbolizam os meios pelos quais os homens perpetuam a violência. Mas Deus intervém para trazer a verdadeira paz. É uma visão que aponta para o reino messiânico, onde a paz será permanente e universal. Para nós, isso é um vislumbre da promessa futura, mas também uma realidade que podemos experimentar em nossos corações quando entregamos nossas batalhas a Deus. No verso 10, Deus fala diretamente: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Este é o ápice do Salmo. Um chamado ao silêncio reverente diante da majestade divina. Aquietem-se não é um pedido para passividade, mas um convite para confiar. Em meio ao caos, somos chamados a parar, largar nossas ansiedades e reconhecer quem Deus é. Ele está no controle, exaltado sobre as nações e a terra. Essa exaltação não depende do reconhecimento humano, é uma realidade eterna. O verso nos ensina que a paz verdadeira vem de reconhecer a soberania de Deus e descansar nela. O Salmo termina no verso 11, repetindo a declaração que já ouvimos no verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa repetição encerra o Salmo como uma âncora firme, nos lembrando mais uma vez que, independentemente das circunstâncias, temos um Deus que luta por nós e nos oferece abrigo. O Senhor dos Exércitos permanece invicto e o Deus de Jacó continua fiel. Não há refúgio maior, não há segurança mais certa. É como se o salmista nos deixasse com essa última palavra para que, mesmo em dias de tormenta, essa verdade ressoasse em nossos corações. Deus está conosco e isso basta. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fit Sounds. Faixa Changes. Música por www.fitsounds.com. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.